Ilka, sempre que eu venho nesse prédio, eu sinto uma emoção. Eu amo esse prédio aqui. Essa arquitetura, eu não sei explicar bem o que é. Eu me sinto em casa, emocionada. Você já imaginou Pedro I chegando nessa cidade, março 1808, um calor infernal, coitado, 9 anos de idade. Eu acho que ele jamais poderia imaginar que se tornaria um imperador dessas terras. Georgia, mas eu acho que ele só pensava em música. Poxa, você tem razão. Eu acho que se ele não se tornasse um imperador, eu acho que ele seria um músico dos bons. Mas, Ilka, sabe uma coisa que eu fico me perguntando? Lá no seu país, no Japão, teve algum Alberto Nepomuceno, como lutando também pelo nacionalismo da música, como nós tivemos aqui no Brasil? Saiba não. Porque não como, né, no Brasil, que tive grande mistura, rica mistura de indígenas e africanos e música que veio da Europa. Essa mistura, eu acho que é o nosso charme, esse blend, essa coisa que deu essa música não só popular, mas erudita também, bem diferenciada. E a família imperial ficou aqui muito tempo? Não, eles acabaram saindo, ficar aqui na cidade era complicado e Dom João acabou recebendo uma doação e foi lá para São Cristóvão, onde é a Quinta da Boa Vista, pertinho. Podemos ir até lá, vamos? Sim, vamos. Então vamos para lá. Pedro I se dedicava muito à música quando criança. O que tínhamos em 1808 era o padre José Maurício. Era um excelente músico e foi professor de Pedro I. Quando se casou com Dona Leopoldina, promovia vários saraus a dois. Neste ponto se completavam. Olha, a música fazia parte da formação dos nobres, mas eu acredito que sim. Porém, com Pedro I era pura aptidão. Ilka, você sabe que Pedro I tinha uma grande paixão além da música? Motivo de inspiração para compor várias modinhas. Ilka, está sabendo as fofocas imperiais, hein? É verdade. Mas por que não vamos até lá? Ela está fechada para reforma, mas podemos dar uma passada para você conhecer. Ilka, esse teatro é um deslumbre. Isso realmente foi uma das coisas mais incríveis que o Pereira Passos fez. E importante para muitos, muitos, muitos artistas, músicos brasileiros e internacionais. Olha só que interessante. Olha o que a gente encontra aqui no foyer do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Piano da Chiquinha Gonzaga. Bom, ela jamais imaginou que teria o seu piano, que ela trouxe da Alemanha. Sabia? No Teatro Municipal, que ela jamais pôde se apresentar aqui. Mulher, com aquele tipo de música que ela produzia. Quando muito, ela vem assistir todas as óperas, os espetáculos.
na torrinha, né? Porque era muito caro para ela. Eu acho que ela nem podia ficar embaixo. Mas, falando em Chiquinha, me ocorreu também Carlos Gomes. Carlos Gomes. Porque o Carlos Gomes também fazia uma música ligeira no início, depois ele foi enviado por Pedro II para a Europa para estudar, para se tornar um grande compositor de ópera e maestro. E aí ficou difícil a vida dele com a República, porque ele ficou taxado como um músico que foi ajudado pelo imperador. Então ele ficou à margem, morreu muito triste com esse tipo de conduta da sociedade para o Carlos Gomes. Ele é um grande músico, mas, aliás, ele está aqui. Ah, é? Tem estátua, a estátua né? dele está aqui, em frente ao teatro. Isso aí foi uma luta do Paulo Forte, que era o nosso grande cantor de ópera, tipo a nossa Maria Callas. O Carlos Gomes eu acho que estava na Praia da Urca. Olha, o problema do Carlos Gomes, é que ele foi enviado pelo Pedro II para estudar na Europa, se tornar um grande maestro e compositor de ópera. E aí, quando entrou a República, ele ficou ao lado, né? Ficou largo. Mas ele é reconhecido até hoje. As músicas do Carlos Gomes, as óperas, tocam nas rádios na Europa. Eu mesmo testemunhei isso na Alemanha. Mas outro músico importante, que para mim é um outro gênio, tal qual o Carlos Gomes, Villa-Lobos, é o Francisco Mignoni. Inclusive, ele foi diretor desse teatro. Segundo a sua esposa, que ainda está viva, a Josefina Mignoni, ele não ficou muito tempo aqui não aguentou, porque Mignoni tinha aquele sangue quente italiano, mas ele era um homem que, de certa forma, deve ter ficado feliz de se tornar diretor de um teatro desse porte, que é um dos teatros mais importantes do país, se não o mais importante. Mas uma coisa interessante do Mignoni é que ele, apesar de ser um compositor erudito, ele também gostava de músicas ligeiras, era fã do Ernesto Nazaré. A falar em Nazaré, você que é expert em Nazaré, você que tem que contar essa história aí para as pessoas. Bom, então, Mignoni conheceu Nazaré aqui na cidade mesmo, né? Loja de partitura, porque Nazaré tocava música para as pessoas conhecerem assim, antes de comprar, escolher a música. Sim. Né? Para Nazaré tocava para clientes para mostrar qual é. Assim, aí um dia essa loja, a Mignoni entrou, né? E encontrou com Ernesto Nazaré. Assim que aconteceu, que eu vi o documentário próprio Mignoni falando. E aqui também na cidade tinha Cinema Odeon, que aqui, hoje em dia está aqui na Cinelândia, mas na época do Nazaré era mais para a rua 7 de Setembro com Rio Branco. Aliás, era o cinema mais chique, né? Era o mais do High Society da época. E também Nazaré aqui, né, veio para assistir o pianista Guilmar Novaes. O Nazaré, ele frequentava o teatro. Ele era fã da Guilmar Novaes. Oi, Jô. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. E mata aqui a nossa curiosidade. O que mais te fascinava no convívio com o maestro Francisco Mignoni? Como é que ele era? Como um gênio? Era uma pessoa difícil? A simplicidade dele, a naturalidade dele, como ele encarava tudo como um ser humano comum. Nunca se achou gênio. Eu achava que ele era um gênio, acho até hoje. Mas ele não se achava. Era uma pessoa como você. Respondia naturalmente. Então era uma pessoa bem interessante, né? Ele nunca se valorizou se achando melhor em alguma coisa de jeito nenhum. Era uma pessoa simples, comum, dia a dia. Só sabia eu que ele era um gênio pela música dele. Mas ele nunca teve uma postura de gênio, nunca. Mas é a verdade. É um dia comum. Ele
se vestia, ele arrumava mala, ele cozinhava, ele me ajudava, ele ia na rua fazer compra. Uma pessoa comum. E ele compôs alguma coisa especial para você? Primeira, que foi no segundo dia que ele me conheceu, foram 6 pequenas valsas de esquina. E que ano foi isso, Jô? Qual foi o ano que eu conheci ele? Foi 64? Eu não tenho certeza. 64, né? Então, ele me conheceu nesse dia à noite, lá no conservatório da Academia Brasileira, Academia Lourenciana, e no dia seguinte ele me levou as 6 pequenas valsas de esquina. Olha lá, aí, testar no Manjone. Ele escreveu vários, a Quarta Fantasia Brasileira, a Nazaretiana, tem uma porção, as 6 pequenas valsas de esquina. E ele gravou, depois eu gravei, mas ele gravou primeiro. Muito assim, como eu posso dizer, me sentia culpada de não ter gravado, aí eu gravei depois dele. Você me disse, bom, além de grande músico, você sempre fala que ele adorava cozinhar. Mas fazia uma carne que ele aprendeu com a mãe dele, uma carne famosa italiana. Ele ficava muito tempo cozinhando. E as massas ele fazia maravilhosamente. Outra coisa que ele fazia maravilhosamente era nhoque. Chamava os amigos? Amigos, é outra situação. Convidava para jantar na nossa casa. Ele fazia tudo. Ele recebia, ele fazia sobremesa, fazia tudo. Eu era muito inexperiente, eu era bem... não tinha prática de casa. Ele nunca pediu para arrumar a mala dele, ele que arrumava tudo quando viajava. Então ele era um homem bem, vamos dizer assim, até avançado para a época, né? Ele era extremamente independente. O Mignone teve assim, ele tem uma obra vastíssima com estilos e ritmos bem diversos. Mas, Jô, falando em inspiração... o Mignone, assim, a inspiração surgia, ele ia, sentava e surgia do nada, era algum pensamento? A inspiração dele é como você está falando aí, eu falando. Durante uma conversa surgia uma ideia. Ele sentava e escrevia. Nasceu músico. Os irmãos dele eram músicos também. Domingos, o outro irmão dele, que também era um grande professor, eram músicos como ele, assim, que botavam. Só que não tiveram a facilidade de serem famosos, né? Eles tinham muita musicalidade. Toda a família. Eu só quero te falar que ele era um gênio, mas que ele nunca se comportou como gênio. Ele era uma pessoa como você, como eu. Um marido amoroso. Aí comecei a tocar a Nazaré. Você podia estudar Eponina, que foi dedicada à minha mãe. Aí eu comecei a estudar Eponina. Após ele viu eu estudando Eponina, e a piano começava a improvisar. Aí ele começou a formar um duo comigo. Quando eu ia tocar com a orquestra, ele estudava tudo. Ele tocava comigo o segundo piano. Eu entrava com uma segurança de tanto treinar com ele. Ele ia para o segundo piano e estudava comigo. Sabia aquilo tudo de cada rabo, tudo. Estava decorado já, né? Estava no meu sangue. E assim foi pela frente toda. Quantas vezes eu toquei com a orquestra, eu vou te mostrar. Quantas vezes eu toquei, todo o Brasil todo. Em Brasília, Porto Alegre, em São Paulo, o Municipal do São Paulo, Municipal do Rio, todo lado. Ele me colocava para tocar. Ele me colocava. É porque ele tinha confiança em mim, entendeu? Olha, eu posso ter todos os efeitos, mas eu vou te contar uma coisa. Eu nunca tive uma indecisão no palco. Eu entrava com uma segurança. Ele mesmo dizia, você tem que ter uma postura, você não pode mostrar nada que você não esteja à frente da orquestra, à frente do regente e tudo. Eu quero te falar que ele era um gênio, mas que ele nunca se comportou como gênio. Jô, muito obrigada, foi maravilhoso. Nós estamos amando saber de todas essas sutilezas sobre a vida do maestro Francisco Mignone e a sua também, que é muito encantadora e romântica, muito interessante. Muito obrigada. Luiz Antônio, que prazer falar com você. Eu estava realmente querendo que você me tirasse uma dúvida. Afinal de contas, você é o biógrafo de Ernesto Nazaré. É verdade que houve uma grande influência de Ernesto Nazaré sobre músicos importantes como Villa-Lobos e Mignone? O que é a influência de um compositor sobre o outro? Pois bem, se você trabalha num determinado estilo musical
por 50, 55, 60 anos, ele vai ter acesso ao quê? Aquilo que ele escuta, aquelas partituras que ele consegue comprar. Mas você acha que isso, por exemplo, aconteceu com o Vila? Que ele frequentava todos esses espaços musicais. Ele se interessava. Em 1908 ou 1909, ele já se apresentava em eventos. Ele se apresentou em concerto com o Nazaré ao piano. Então, eles já eram amigos. O Villa-Lobos tinha loucura pelo Ernesto Nazaré. Tanto assim que quando ele fez a série dos choros, 9 ou 10 choros, o primeiro choros que ele fez, eu digo choros no plural, né? Não choro, número 1. O choros, número 1, foi dedicado ao Ernesto Nazaré. Aí ninguém pode dizer, então, como assim, gente? Como o Nazaré não influenciou o Villa-Lobos? O primeiro choro, ou seja, quando o Villa-Lobos pensou em fazer uma série onde sistematizaria o choro, o primeiro nome homenageado foi Ernesto Nazaré, ainda que a obra seja para violão, porque violão era um instrumento que o Villa dominava muito. Era um instrumento também que não era bem visto, né? É bem interessante isso aí. Naquele tempo, você andando com violão, você era malandro. Como esta influência chegou, Mignone, ao ponto de escrever uma peça em homenagem a Nazaré? Outra loucura que tinha era o Mignone. Mignone tinha uma loucura pelo Nazaré. Mignone, lá na São Paulo dele, recebia aquelas músicas das editoras do Rio de Janeiro e adorava. Tanto é que quando a primeira vez que o Mignone esteve no Rio de Janeiro, menino ainda, rapazinho de 20 anos, ele por acaso conheceu o Nazaré dentro de uma casa de música. E ele conversou com o Nazaré e falou: eu já toco as suas músicas. Então, esse interesse despertado pelo Nazaré, né? Então não é que o Nazaré compôs uma música 40 anos passados e o Mignone se lembrava. Não. Eram músicas que se repetiam, eram reeditadas. Agora, o Nazaré, ele tocando em casas de música, ele era assim, sabe o que acontece? Ele põe tanto amor, tanto cuidado, tanto sofrimento em cima de uma música, ele dedica aquele tempo todo a sabe, sofrimentos pessoais, dificuldades, porque ele quer lutar por uma música. Aí chega alguém e toca de qualquer maneira, aquilo é uma agressão para ele. Então ele era muito crítico. Nazaré influenciou dois grandes gênios da música brasileira, Villa e Mignone. Teriam outros músicos influenciados por Nazaré? Mas em Atali, entre 22 e 24, porque ele foi aluno de um grande professor gaúcho, e então ele veio convidado por esse professor para vir tocar no Rio de Janeiro. Né? Então o que aconteceu? Nessa época, nesse período em que ele esteve no Rio, ele viu o Nazaré tocando numa casa de música chamada Casa Stefano, que existia na Galeria Cruzeiro. Mas ele não foi falar com o Nazaré, porque o Radamés, além de ser na época um tímido, ele era gago. Né? Ele trabalhou essa dificuldade dele de falar, mas naquela época ele não. Mas ele escutou o Nazaré. Então ficou essa história, esse encontro dele. Agora, o que acontece? Essas pessoas tinham acesso à música do Nazaré e essa música influenciava, é claro. Agora, o nosso querido e maravilhoso Marlos Nobre estava lá na sua Recife, no ano de 61, quando surgiu um convite para ele participar de um concurso pelo centenário de Nazaré, no ano seguinte, 1962. Então ele fez também uma obra dedicada a Nazaré, a nazaretiana, ganhou o concurso, veio para o Rio de Janeiro e a vida dele mudou. E recentemente ele compôs uma nazaretiana, a segunda nazaretiana, ou seja, esses artistas, esses compositores, nunca deixam Nazaré. Bem, espero ter podido ajudar, né, ter podido apresentar um pouco do Ernesto Nazaré a vocês. E fica aqui o meu agradecimento e, quem sabe, uma oportunidade para falar outra vez. Um grande abraço a todos, obrigado. Muito obrigada, Luiz Antônio. Grande abraço. Muito obrigada, Luiz Antônio. Nesse momento atual, como é que você vê a música contemporânea?
Você, os compositores, você tem contato com eles? Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Depois da pandemia, houve um ressurgimento da música contemporânea pelo Brasil, inclusive com diversas encomendas feitas a compositores e até encomendas que normalmente não vinham sendo feitas, como encomendas de novas óperas, né? Óperas curtas, mas, enfim, os teatros também se dispondo a renovar o repertório, o que é um movimento muito saudável. O que eu acho é que ele não pode criar uma linha exclusivamente de música contemporânea, né? Eu acho que a música contemporânea tem que entrar na programação das salas de concertos, dos teatros, dentro da programação normal, e não dentro de caixinhas de música contemporânea, onde só vai quem gosta de música contemporânea, geralmente o compositor, os familiares. Acho que não deve ser assim, né? A gente tem que trazer as obras dos compositores de hoje para dentro da normalidade dos teatros, que é o que a gente busca. E você, Ripper, tem se destacado muito com suas obras, principalmente no que diz respeito às óperas, e obviamente, uma experiência internacional. Como é que você vê o público? O público, como é que ele reage? Porque no Rio de Janeiro, no Brasil, de certa forma, eu vejo que eles sempre gostam das mesmas óperas. Claro que mundialmente, a gente viajando vê que todos os grandes teatros têm lá sempre as de sempre, e uma contemporânea, alguma coisa diferente, às vezes um balé, uma coisa no meio disso aí. Como é que você vê, porque você está compondo e fazendo muito sucesso, como é que você vê, como é que o público reage? Você tem esse feedback? Eu acho que varia muito, não é muito diferente do que acontece no Brasil, né? Você tem pessoas que estão mais abertas à novidade, a conhecer uma obra nova, e tem pessoas que gostam do repertório mais tradicional, né? Que preferem não arriscar ou não querem. De repente, ele é um concerto onde tem uma obra que eles não conhecem. Enfim, isso não acontece só com música contemporânea. Às vezes você programa obras menos conhecidas, né? Obras que não são dos grandes compositores, aqueles mais, os blockbusters, né? Os 3 Bs, Beethoven, Bach, Brahms, mas de repente você cria uma programação que tenha Bartók ou mesmo Stravinsky. Não são todos os participantes, não é todo o público que vem na curiosidade de ouvir uma obra dessa. Agora, por outro lado, para o programador, isso é uma obrigatoriedade, você tem que oferecer, né? Até porque, se você não oferecer, não tornar isso também, essa obra, esses compositores mais tocados, eles jamais serão muito ouvidos, né? Então, esse esforço de fazer uma programação em que você tenha os compositores mais conhecidos, as obras mais conhecidas, mas também você tem obras novas, não só obras menos conhecidas de determinados compositores e obras contemporâneas. Isso acho que faz parte de toda a sala e teatro, sobretudo quando se trata de uma sala pública e um teatro público, né, em que você tem que trabalha um pouco como um museu, né, em que você expõe um patrimônio, no caso um patrimônio sonoro, mas ao mesmo tempo também você trabalha como uma galeria de arte contemporânea, que você tem que trazer o novo, tem que provocar, você tem que trazer para dentro do mercado, trazer ao mercado da música contemporânea obras que vão ser consumidas e vão ser ouvidas, enfim, e que daqui a algum tempo vão se tornar parte do cânone. Eu acho que esse é o papel da direção artística, do compositor, perdão, do diretor, do programador. Sim, e você, como compositor, obviamente, pensa da mesma forma, tem que estar claro, levando de tudo e vai fazendo aos poucos
percepção do público e tentar tornar palatável, criar formas palatáveis. E é assim mesmo, né? Porque no futuro essas obras que hoje podem estar são vistas às vezes de uma maneira torta para esse público que é sempre o de sempre, o tradicional, possa passar a ser uma coisa cotidiana, normal. É isso mesmo. Exatamente. A gente tem que... Exatamente. Porque no passado já aconteceu isso, né? Quantos compositores foram assim, tiveram rejeição total? Quantos compositores? Eu tenho assim, uma preocupação de, hoje em dia, quer dizer, mais do que ter a obra estreada, é que ela, de alguma forma, ela volte, que ela faça parte do repertório dos teatros, das orquestras, dos cantores, enfim. E eu já aqui já não sou um compositor jovem, né? Então, assim, depois de algum tempo, de anos de carreira, décadas aí de carreira, eu quando vejo, por exemplo, obras que foram escritas lá atrás voltarem ao palco, para mim isso é um sinal muito positivo dessa possibilidade de que ela permaneça no repertório, né? Sim. Poxa, Ripper, eu quero te agradecer demais, foi ótimo falar com você, é bom, né? Você é um compositor que está aí brilhando, com coisas lindas, eu vejo Obrigado. as pessoas elogiam bastante, eu fico feliz, porque a gente precisa dessa renovação, precisa mesmo, e você tem feito coisas muito lindas, eu te agradeço demais, um abraço Obrigado pela enorme. oportunidade, Foi prazer muito em bom. participar. Tchau, tchau. Ilka, essa casa é tão linda, é emocionante estar aqui no Museu Villa-Lobos. Eu tive aqui recentemente e tive a oportunidade de conhecer uma museóloga que trabalhou aqui durante muitos anos, a Márcia Ladeira, e ela me levantou assim uma lebre sobre Villa-Lobos. Eu nunca havia pensado no que ela me falou, que uma das genialidades do Villa-Lobos foi ter escolhido duas mulheres muito especiais, importantíssimas na vida dele. A Lucila, eu acho que é uma peça fundamental, porque ela era uma musicista, uma pianista virtuosa, estudava com um professor que havia estudado com Chopin, quer dizer, não era qualquer professor, e dominava o instrumento. Uma coisa que o Villa não tinha, porque o instrumento dele era o violão e o violoncelo. Então, ele tinha as ideias e meio que ela traduzia para colocar no piano. Isso era fantástico. Depois, ela tocava as peças, porque ninguém queria tocar, porque sempre era vaiado, então ela divulgou a obra dele. A Lucila é importantíssima na vida do Villa-Lobos. Depois ele se apaixona pela Arminda, a Mindinha, que também foi uma mulher extremamente importante na vida dele. Sem Mindinha não existia esse museu, né? Graças a ela que ela aprofundou para preservar a obra dele, deixar tudo aqui dentro para a gente ver todo o mundo dele, né? Importantíssimo. É muito importante um compositor como o Villa-Lobos ter um espaço com acervo, com a história. E eu, quando eu cheguei aqui hoje, eu me surpreendi porque eu sou bisbilhoteira e aí tinha esse álbum de fotos. E daí, você sabe que eu amo fotografia. Sim. Olha só, tem o Villa, tem a Mindinha, é um negócio assim... Olha que charme, nossa, que homem. Aí eu encontro isso aqui, que talvez seja a explicação, Ilka, do que você está falando da importância da Mindinha. Olha o que ele escreveu para ela. Sim. Mindinha, o mais feliz dos artistas é aquele que possui uma linda, boa e inteligente companheira a lhe consagrar toda a sua obra até o fim de sua vida. Assim sou eu.
Ele assinou Vila Lobos em 4 de 9 de 1946. Eu acho, Ilka, você não acha que com esse bilhete, porque parece um bilhete, ó. É de carta, né? É como se fosse uma carta. Sim. Eu acho que aqui ele meio que intima, ó, você é responsável pela minha obra. Se eu morrer, porque ele era muito mais velho que ela, você toma conta. Então, quantos anos depois? Ele morreu em que ano? Morreu em Você escreveu em 1959. Ele escreveu em 46, 59. Quantos anos tem? 13 anos. Então, 13 anos, ele já tinha falado, ó, quando eu me for, você é responsável pela minha obra. E aí a gente está aqui nessa beleza de casa e ter a oportunidade de estar de frente ao piano do Vila é emocionante. E você tem uma música que você canta e Vila Lobos dedicou a Mindinha, né? Não é? Ah, melodia sentimental. Será que a gente não pode tocar? Vamos tentar? Será que pode? Você trouxe partitura? Não, eu acho que tenho que perguntar. Vamos pedir, vamos ver se a gente pede para eles lá. Eles vão ceder, claro. Vamos tentar? Sim. Vamos tentar, não custa tentar.